nós sabemos também que aqui na Comunhão Espírita Cristã, todos somos uma equipe e que o assunto não está apenas com Chico Xavier. Chico Xavier nada vale, mas os companheiros da Comunhão Espírita Cristã, a começar pela nossa presidente, senhorita Dalva Rodrigues Borges, é gente de muito trabalho, de muita realização. É brincadeira, hein? Tudo bem? Parabéns pela sua entrevista lá no Reforma. Gostou? Obrigado. Muito maravilha, voltar aqui 40 anos depois. É brincadeira. É isso aí. Fiz 80, né? Hoje aqui tá com 40, né? Tá novo, né? Tá novo mesmo. Eu sei que é interessante a gente ficar planeta Terra. E ver uma obra né? dessa, né? Isso é um acontecimento do jornalismo, né? Pois é, beleza, né? Inédito, né? Eu lembro aquele caminhãozão, ficava aqui. Falei aqui. Falei para ele tá de botar as 3 câmeras lá dentro. 9 técnicos. Pois é, a quantidade. Aquele monte de fio aí. Eu lembro direitinho aquele caminhãozão. A diferença hoje. Pois é, essa tecnologia. Para fazer melhor que aquilo de imagem. Pois é, impressionante como... Aqui mudou tudo, né? Lá dentro não, lá dentro é o mesmo ambiente, né? Como é essa aula? Tá bom, meu filho? Beleza. Ah, Santa, sexta-feira da minha mãe mesmo, tem que trazer. Mas eu não te esqueci não, toda vez que eu te vi na televisão, eu via com alegria. Eu fico feliz. A gente tem Tantos anos sem se ver, né? a gente tem amizade com a pessoa e não esquece, né? E o amor nasceu aqui, né? Nasceu 40 aqui. anos. Isso mesmo. Com as bênçãos do nosso Chico, né? Mas lógico. Bem, obrigada a você. Mas quanto o senhor e aí? Pois é. Vocês fizeram a moldura daquele quadro, aquela reportagem, né? A moldura está com vocês. Né? A senhora fez a moldura daquele quadro na presidência, né? É? 68. 5 de maio de 68. Não, foi no dia 3 de maio. Dia 3. Ah, é, cuidado. Eu gravei dia 2 e dia 4, que era um sábado e um domingo. Aí no dia 3, eles vêm aqui, eles me deram o livro, toda a diretoria autografou. Uma letra para muito... 2008. Vamos captar nesse instante um flash da palavra do Dr. Elias Barbosa. Que Jesus, portanto, meus irmãos, nos abençoe hoje e sempre, e que possamos, minuto após minuto, relembrar a resposta à pergunta 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão nos ofensas. Já agora vai falar a presidente da entidade, a senhora Dalva Rodrigues Borges. Na noite de hoje, nós vamos convidar o nosso irmão, o senhor José Gonzaga de Freitas, para continuar com a palavra. Com a palavra, pois, o nosso irmão, o senhor José Gonzaga. As câmeras da sua televisão Tupi
instalada nesse instante, senhores telespectadores, na cidade de Uberaba. Comunhão Espírita Cristã, obra inspirada nos trabalhos de um dos médiuns mais discutidos e conhecidos no Brasil e no mundo, o médium Chico Xavier. Eu estou em Uberaba, estou na Comunhão Espírita Cristã e não sei como me explicar bem para o telespectador. Porque nesse momento, em termos humanos e naturais, é um misto de emoção e certeza do dever cumprido. Que neste recinto, nesta casa, com estas figuras ilustres que aqui estão, há 40 anos, este repórter brasileiro realizou a primeira e, com certeza, mais importante entrevista do médium Chico Xavier para o Brasil e para o mundo. Deste recinto, deste local aqui em Uberaba, Chico pôde psicografar pela primeira vez para o público espírita e não espírita, com a mensagem assinada por Emmanuel. Eu gostaria que Dona Dalva, que exatamente há 40 anos presidia esta casa e presidiu aquela sessão, histórica como todas as outras, onde estava a presença de Chico Xavier, mas com um significado muito especial para um público não espírita e que marcou época, sem dúvida nenhuma, pela importância daquele acontecimento. Dona Dalva, 40 anos depois, qual é a sua emoção, qual é o seu sentimento? O que a senhora diz para nós neste momento? Eu digo o seguinte, que eu estou muito satisfeita e da minha parte eu agradeço, eu acredito que a comunhão inteira esteja sentindo a mesma emoção, porque nós criamos uma amizade e, a meu ver, foi a entrevista de muita importância, se não a mais importante. O que ocorreu nesta casa, em Uberaba, em relação ao trabalho da sua diretoria, da diretoria da qual a senhora é presidente aqui na Comunhão Espírita Cristã, mas principalmente na vida e atividade do nosso Chico Xavier? Porque muitas foram as oportunidades em que o Chico deu muita alegria a determinadas pessoas que estavam presentes, às vezes as pessoas que vieram aqui pela primeira vez, e solucionar o problema de sofrimento, que as pessoas não tinham conhecimento da doutrina e nem tinha como ter uma notícia. E ali os filhos, os familiares, passavam uma mensagem mostrando coisas assim que só eles sabiam. De modo que eu acho que aquela verdade que foi escrita com a maior calma, sem ter perguntado nada, mexeu muito com o coração de todos eles. Qual o momento que a senhora considerou assim mais emocionante, mais importante durante aquela entrevista, mas principalmente em consequência dela aqui na Comunhão Espírita Cristã? A consequência foi muito boa, né? Todo mundo apreciou e achou assim, que a comunhão estava ficando importante, a maneira que eles expressavam. Então, você vê que era uma coisa que estava crescendo, o conceito que as pessoas não espíritas faziam a respeito da comunhão e do trabalho. E qual foi a manifestação de Chico Xavier depois daquele momento de emoção diante das câmeras da TV Tupi? Foram boas, muito boas. Como ele se manifestou? Como? É difícil de falar, porque ele, por muito tempo, as pessoas chegavam e falavam, eu vi o programa e tal, e ele falava algum pedacinho, foi muito bom, me trataram muito bem, e sempre ele falava da maneira que foi tratado, sabe? E agradecido. Eu peço licença, senhora, para falar um minutinho com o doutor Elias Barbosa.
Um dos oradores presentes neste recinto foi exatamente o senhor, com menos de 40 anos de idade, mas vivendo uma emoção diferente naquele instante em que câmeras de uma rede poderosa, com os diários e emissoras associadas, representavam através da TV Tupi. Mas 40 anos depois, doutor Elias, depois de tanto trabalho desenvolvido, o senhor que foi, sem dúvida, o grande biógrafo, o homem, o amigo, o companheiro, o seguidor de Chico Xavier, tão de perto, que o conheceu dentro da sua alma, dentro do seu sentimento, o senhor viveu também a emoção, boa parte da emoção que o Chico Xavier viveu aqui, no silêncio desta casa, com a nossa ausência. 40 anos depois, eu queria que o senhor nos dissesse desta emoção e deste acontecimento. Bom, eu posso repetir as palavras da nossa Dalva. Eu me senti emocionado durante todo o tempo, porque a gente sempre ao lado do Chico Xavier e seguindo os passos dele na tarefa mediúnica, psicográfica. E eu fiquei, por exemplo, na época, eu fiquei profundamente alegre por causa da coragem do nosso Saulo aqui, o nosso ilustre, e da TV Tupi, de tomar a iniciativa de fazer este programa. E hoje eu me sinto como naquele dia, que naquela noite, aliás, foi uma sensação que, inclusive, durante o tempo que eu estava comentando o trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, houve momentos em que eu ficava assim, um pouco perdido, certo? Portanto, o nosso Chico Xavier, as mensagens que ele recebia de familiares que desencarnaram em acidentes e situações dolorosas, eu, durante todo o tempo, costumava entrevistar os familiares logo após a recepção da mensagem que o Chico entregava. E pedia licença se eu podia publicar aquela mensagem, fazer parte de um livro. De modo que era da mais alta importância. Eu ficava sempre entusiasmado quando acontecia este fato. Quer dizer, o pai ou a mamãe via naquela mensagem realmente o filho nas entrelinhas. Havia palavras ali que somente o filho ou a filha poderiam ter dito. E com relação à assinatura, né, tem um caso interessante, inclusive que foi retirado aquele livro Presença de Chico Xavier e saiu num livro editado em Londres, que foi traduzido aqui que foi lançado aqui no Brasil pela editora Bloch, salvo engano, na década de 70. O organizador do livro lá na Inglaterra, ele transcreveu tudo que ocorreu na mensagem, sem que colocasse a assinatura, quer dizer, sem que aparecesse a comprovação gráfica de tudo que estava escrito. De modo que, no Anuário Espírita, eu não me lembro que ano, nós colocamos novamente essa mensagem e com a assinatura do Wilson, quer dizer, assinado com M, Wilson com M, a carteira profissional dele, a senhora mãe me entregou, e quer dizer, foram casos numerosos. Eu gostaria de, inclusive, doutor Elias, registrar para os que nos assistem nesse momento, depois de 40 anos dessa reportagem histórica, pode-se assim dizer, que nós comprovamos, e depois de mim muitos outros companheiros, em dezenas de psicografias aqui nesta casa realizadas pelo Chico Xavier, atendendo o desespero e a aflição de um pai, de uma mãe que havia perdido de forma trágica um filho e uma filha, realmente se pôde comprovar, até nos cartórios do Brasil,
que as assinaturas apostas àquela psicografia correspondiam exatamente à assinatura do jovem ou da jovem desencarnado em determinado momento. Isso é importante registrar. Realmente, eu tive a oportunidade de numerosos casos, quer dizer, da comprovação. E um dos casos interessantes de uma mensagem que o Chico Xavier recebeu, que é de uma senhora lá do Paraná, de Curitiba. Então, ela recebeu, eu falei, era uma professora, eu falei, minha senhora, o que a senhora, ela chorando, emocionada, ela falou, não, tem uma coisa nesta mensagem aí, só pode ser o meu filho. Eu falei, como é que eu vou fazer para entrevistar a senhora? Aí, como reside até hoje, um parente da minha esposa, uma parenta dela, uma irmã, em Curitiba, nós programamos uma viagem. E eu fui à casa dessa senhora para entrevistá-la. E ela ficou, eu falei, bom, mas o que é realmente, além da assinatura que a senhora constatou que poderia ser o filho? Então ela disse, foi quando ele terminou a mensagem, me chamando, eu quero agora deixar um beijo para minha mãe, Cica, C-I-C-A. Por que isso? É que ela ficou emocionada. É porque ela era uma senhora de estatura muito alta, então ele chamava a mãe dele de Elefantinho da Cica. Tá certo? Então, Elefantinho da Cica. Ela, quer dizer, esse trecho fez com que ela ficasse, quer dizer, não precisava da assinatura ser igual. Eu quero renovar os senhores que é difícil um profissional de imprensa viver uma emoção de uma reportagem sua repercutindo 40 anos depois. Isso está acontecendo no mesmo local, em Uberaba, no recinto da Comunhão Espírita Cristã, quando realizamos, em 1968, no início do mês de maio, a primeira entrevista e a primeira vez que público espírita e não espírita, vale repetir, assistiu Chico Xavier psicografando uma mensagem. Dona Dalva, que mensagem a senhora enviaria nesse instante, saindo de sua alma, de seu coração, a memória do nosso Chico Xavier? Eu acho que eu fico até envergonhada, porque eu que sou uma pessoa tão simples e até um pouco retraída, falo pouco, não sei se você já notou. E o Chico deve estar recebendo daquelas pessoas que ele foi assim, um benfeitor. Eu penso que ele tem recebido mensagens lindas, mas eu acho também que às vezes que eu faço uma oração para ele e que eu acho que é bem recebida. Apesar da minha pequenez, eu acho que é bem recebida.